Bem-vindo a mais uma Eco-Entrevista. Temos connosco o economista Pedro Brinca. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui connosco. Temos as nossas contas públicas de novo num déficit, portanto, no vermelho, ao registrar um déficit orçamental de 0,2% no primeiro trimestre do ano. Isto já faz soar novamente os sinais de alarme? Bem, eu creio que os determinantes deste déficit neste período teve essencialmente a ver com uma subida das despesas que as receitas não acompanharam, nomeadamente a questão da subida das pensões e uma boa parte da despesa com os salários. Não é? Creio que uma das razões também que este número sobressai é porque nós no período homólogo, tivemos um superávit histórico que não se verificava desde o ano 2000, se não estou em erro, e creio que foi por isso que este número ganhou mais destaque. É óbvio que a sustentabilidade das contas públicas é fundamental. Se não fosse, ou seja, se nós olharmos para 2022, se não estou em erro, cada português pagou em média, cerca de mais de 400 euros pelos juros da dívida pública. Em 24, aquilo que estava no Plano de Estabilidade e Crescimento apresentado pelo Ministro Medina no ano passado, cada português iria pagar mais de 700 euros, apesar da histórica consolidação orçamental que houve. O que é certo é que, com a subida das taxas de juros, estes encargos obviamente que aumentam. É preciso ser vigilante, é preciso assegurar que de facto Portugal continua na sua trajetória de contenção da dívida, principalmente numa era em que os juros estão tão elevados. Tradicionalmente, com exceção, como dizia bem, do primeiro trimestre do ano passado, que teve de facto um excedente histórico, é tradicional que as contas públicas entrem no vermelho no primeiro trimestre deste ano. Mas, ao contrário de outros anos, nós temos aqui um conjunto. Houve uma mudança de executivo, portanto, uma introdução de novas medidas, nomeadamente até do ponto de vista fiscal, que entrarão em vigor e, portanto, a baixa de IRS... Ou não, também é verdade, sim. Já lá vamos analisar essa questão da política, mas de facto estamos aqui perante IVA da luz, portagens, há um conjunto, a valorização da carreira dos professores, é tudo um acréscimo de despesa pública. A evolução do tempo. Do tempo de serviço dos professores e sem medidas de acréscimo de receita. Acha que é possível, de facto, manter a expectativa de que o ano terminará com um excedente orçamental de 0,3%, como o Executivo antecipa? Eu creio que uma boa parte disso vai ser um bocadinho o desempenho da economia, não é? A receita fiscal cresce e varia muito com o nível de atividade económica, como é óbvio, pelos instrumentos, pelos principais itens de receita que o Estado tem. Ser possível é sempre... Vamos ver se é preciso algum tipo de medida compensatória. Eu creio que a filosofia deste governo era um pouco desonerar as taxas, alargando a base tributária. Ou seja, reduzindo talvez um número que, se calhar, no contexto português, é a minha opinião, é demasiado alargado de benefícios e isenções que tornam, por um lado, todo o sistema fiscal muito mais complexo e muito mais custoso de gerir também para o contribuinte, e ao fazê-lo também, ao diminuir todas essas possibilidades, todas essas combinações de isenções, também contribui para um aumento da base fiscal, não é? Ou seja, para um aumento do número de empresas que efetivamente pagam, o número de pessoas que pagam impostos. Creio que seria um bocadinho essa a estratégia do governo. Vamos ver se vai chegar a bom porto. Vai ser muito ditada por aquilo que será a dinâmica da economia, não é? E a sua expectativa relativamente à dinâmica da economia, tendo em conta aquilo que tem sido o comportamento das exportações? É verdade que o mercado de trabalho com boas notícias por enquanto ainda. O que é que vê nessa... Sabe que os economistas são famosos por terem conseguido prever 5 das últimas 2 recessões, não é? Nós estamos sempre a dizer que o diabo está à espreita. Eu confesso que tenho-me surpreendido pela positiva, porque, vamos lá ver, a política monetária tem um efeito desfasado na economia. Ou seja, o Banco Central Europeu sobe as taxas de juros para, não sejamos ingênuos, retirar poder de compra a famílias, empresas arrefecer a economia e governos, para abrandar o nível de atividade económica, para deixar de haver tanta pressão sobre os níveis de preços, mas esse efeito não é imediato. Aliás, basta ver, por exemplo, no caso dos portugueses, que têm empréstimos a taxa de juros variável, o indexante muitas vezes é 6 meses ou 12 meses, por isso está sempre só atualizado a cada 6 ou 12 meses. Por isso há ali um período
de desfazamento entre o que são as subidas das taxas de juros e o que é o impacto no nível da atividade económica. Pois bem, quer dizer, se nós olharmos em se nós até setembro do ano passado, aquilo que nós víamos é que, se olhássemos para trás, e sabendo que a política monetária tipicamente exerce o seu impacto 12 a 18 meses após a subida das taxas, nós ainda tínhamos o grosso da subida das taxas, não é, para sentir. Tipicamente sentiria 12 a 18 meses depois. Por isso eu estive muito mais pessimista relativamente ao desempenho da economia neste primeiro semestre e primeiro trimestre que aquilo que a economia acabou por mostrar. Por isso, estas previsões valem o que valem. A economia portuguesa, e não só, tem mostrado uma resiliência, mas sobretudo a portuguesa, tem mostrado uma resiliência muito surpreendente em termos de nível de atividade económica. Mas lá está, quer dizer, tudo pode mudar de um momento para o outro. Enquanto os níveis de desemprego se mantiverem muito baixos, o nível de desemprego se mantiverem elevados, creio que tudo isto irá correr bem, se quisermos pôr as coisas desta maneira. O perigo, obviamente, é que uma escalada do desemprego mude tudo muito depressa. Mas à partida, no caso, já que estamos a falar aqui dos juros, acha que é expectável que, de facto, o BCE continue o seu ritmo de descida dos juros deste ano com um alívio adicional nas finanças das famílias, ou, de facto, precisamente porque a economia não está a desacelerar, se calhar, ao ritmo, nem os preços estão a desacelerar ao ritmo que o BCE gostaria que estivessem? Eu acho que é mais o segundo fator. Isto aconteceu nos Estados Unidos, houve uma aceleração da inflação que depois subiu um bocadinho. Mas a Fed teve que suster essas descidas. Tivemos também na Europa, os últimos números também já foi uma estabilização da inflação ainda assim a um nível acima daquilo que é o objetivo do Banco Central Europeu, que são os 2% a 2 anos, a médio prazo. Toda esta discussão é complexa porque ela assenta numa coisa que os economistas chamam de taxa de juros natural. É a taxa de juros em que a inflação é estável. Não é? É a taxa de juros de longo prazo e que reflete características fundamentais das economias. No fundo, qual é o retorno que a economia dá ao investimento. Não é? E por isso a pergunta tem que ser: o que é que aconteceu à taxa de juros natural? Será que ela subiu? Será que ela desceu? Será que ela é diferente de 2019? O que é que aconteceu à taxa de juros natural? E há indicadores, quer para um lado, quer para o outro, de que a taxa de juros natural terá mudado. Por um lado, o facto de que o Sudeste Asiático está a procurar muito menos títulos de dívida, muito menos poupança na Europa, está a injetar muito menos dinheiro naquilo que é a dívida europeia e a dívida americana, pode trazer aqui uma subida daquilo que é a taxa de juros natural. Porquê? Porque, havendo menos procura de títulos, os títulos que são emitidos têm que pagar um retorno maior para conseguirem ser vendidos, não é? Esse é um fator. Outro fator também pode estar a ver com as dinâmicas demográficas, não é? Porque se nós temos uma maior proporção das pessoas em meia-idade do que em idade jovem, as pessoas em meia-idade, ali dos 45 e 55 anos, são as pessoas que têm maior disponibilidade monetária, são tipicamente as pessoas que efetivam poupança. As pessoas mais jovens, ali entre os 20 e os 45, são aquelas que pedem emprestado. Se há menos procura e mais oferta de fundos, a taxa de juros também tende a descer. Tende a descer. Mas essa transição demográfica que tem sido a caracterização da economia tem-se abrandado. E esse efeito pode estar a desaparecer. Por outro lado, o aumento da longevidade faz com que as pessoas mais velhas, haja uma proporção de pessoas mais velhas maior, tipicamente têm taxas de poupança mais baixas, o que faz, por outro lado, que, havendo menos poupança, que aumenta a taxa de juros. Por outro lado, tivemos a questão do Covid e da pandemia, que trouxe uma aceleração da digitalização que sugeriria um aumento da produtividade das empresas. E o aumento da produtividade das empresas aumenta a rentabilidade dos investimentos, por sua vez aumenta o valor da taxa de juros natural. Por isso, há aqui uma incerteza enorme sobre a taxa de juros natural. Eu vi estimativas recentes sobre o que é a taxa de juros natural. O consenso é que terá subido cerca de 1%, teria estado terreno negativo até à pandemia e que agora estará cerca de 0,5% ou perto disso, o que faz com que a taxa de juros do Banco Central Europeu irá mudar até que chega a um ponto em que a taxa de juros natural seja neutra em termos de inflação. Sim. E isso traduz como? Quando para o investidor for indiferente, uma vez ajustado ao risco, claro, investir nos mercados financeiros, às taxas de juros que estão prevalentes, ou investir na economia real.
Porque se não houver esse equilíbrio, ou há um grande fluxo financeiro para a economia real que vai aquecer a economia, vai subir a inflação, ou é o inverso. As pessoas não querem investir na economia real e metem tudo no banco a render juros, o que depois faz com que haja descida da inflação. A algures estará uma taxa de juros nominal do Banco Central Europeu que irá estabilizar a inflação nos 2% relativamente à taxa de juros natural. E é este jogo da palpadelas às escuras que o Banco Central tem que fazer, porque a taxa de juros natural é uma construção teórica abstrata dos economistas. Não é uma coisa que a gente pode ir à realidade e medir. Exato. Por isso, nesse sentido, o que o Banco Central Europeu irá fazer é irá baixando as taxas enquanto a inflação não atingir não entrar numa trajetória estável. E creio que será essa abordagem dos sinais. Mas que existe um consenso que o nível da taxa de juro do Banco Central Europeu, que dará uma taxa de inflação estável nos 2%, é mais elevada que qualquer antes da pandemia. Apesar de haver aqui fatores de sinais contrários, tudo junto, novos fora, não é? Como costuma dizer, a expectativa dos economistas é que a taxa de juro natural tenha subido e, consequentemente, a taxa de juro nominal do BCE, que assegura uma inflação de 2%, também ela terá subido. Por isso, 3,45 parece-me elevado relativamente àquilo que será a taxa de juros de longo prazo, mas creio que não voltará ao território negativo ou de zero, ou perto disso, que era antigamente. E será algo com que as famílias terão de contar. Outro dos aspectos que seguramente que vai mexer na vida das famílias é o Orçamento do Estado para 2025. Já sabemos que o Executivo está muito determinado em trabalhar nesse campo, mas este parece ser um orçamento particularmente desafiante, porque antes de lá chegarmos, nós temos assistido sistematicamente à construção daquilo que chamamos de coligações negativas entre o PS e o Chega, para fazer aprovar as medidas que os dois partidos simpatizam em detrimento daquilo que o Governo efetivamente quer. Como é que antecipa que sejam as negociações do Orçamento do Estado? Para 2025. 25. Infelizmente, isto é o cético a falar, o cidadão português é um bocado cético do poder político. Acho que irão ter muito pouco a ver com aquilo que seria melhor para o país e refletirão muito mais aquilo que é o equilíbrio de forças e os ganhos eleitorais que se podem ter. Mas isto é o pão nosso cada dia e é verdade acerca de qualquer força política. E isto é mau para o país, porque eu considero que há 3 dossiês em que os partidos do arco da governação deviam ter uma responsabilidade e um sentido de Estado em que chegassem a um compromisso. O primeiro deles, à cabeça, para mim, é da Justiça. Não é? Creio que hoje começa a ser um bocadinho mais claro que as circunstâncias em que António Costa demitiu, os acontecimentos que levaram à demissão de António Costa e aquilo que aconteceu a Rui Albuquerque na Madeira, quer dizer, do ponto de vista do processo do judicial, foi algo, no mínimo, para dizer, foi estranho. Pronto. E eu aí considero que, para haver uma reforma da Justiça, o desejável é que ela tenha a maior abrangência possível do Parlamento, para não haver uma politização da Justiça, que era a pior coisa que podia acontecer na nossa democracia. Claro. Independentemente das reformas que forem necessárias para atingir isso, creio que devia haver esse entendimento. E creio que será talvez aquele mais fácil de conseguir. O segundo é na habitação. E na habitação também seria importante introduzir previsibilidade e estabilidade no sistema, porque existe uma razão pela qual, em média, na Europa, 43% das famílias que têm uma segunda habitação metem-na no mercado de arrendamento. Em Portugal são 13%. Existe uma razão para isto, não é? Existem várias, mas quer dizer, uma delas tem a ver com a estabilidade. As pessoas têm medo. Têm medo de meter a casa no mercado de arrendamento, as regras mudarem todas, de repente não conseguirem dispor do seu ativo, perderem dinheiro, o Estado não cumpre a lei das rendas, congelou o aumento há 2 anos atrás. Quer dizer, tudo isto gera incerteza. Por isso, temos um problema de crise de habitação. Era importante que os principais partidos do arco da governação pudessem chegar a um acordo de regime para introduzir alguma previsibilidade e alguma estabilidade ao ambiente económico que gera este setor da habitação. E, por último, a questão da fiscalidade. Fala-se da questão da ambição da AD, do Governo, de baixar o IRC, e eu, como já disse várias vezes publicamente, quer dizer, o IRC podia baixar para 0, com o impacto na economia era pouco mais que nenhum, porque se os agentes esperassem, se as famílias, se as empresas tivessem à espera que, passados 6 meses, aquele governo caía, vinha um novo governo que voltava a meter a taxa outra vez dos 31,5%, não é? Por isso era importantíssimo, mais uma vez, haver o tal acordo de regime,
que permita introduzir alguma estabilidade no sistema. Mas acredita que nós tivemos sinais... Bom, por um lado, o Pedro Nuno Santos venceu, o PS venceu as eleições europeias, o que lhe poderia dar força e ânimo para eventualmente contestar-se com mais energia o atual governo da AD. Mas, por outro lado, houve uma base, uma erosão enorme de toda a ala esquerda do país, que faz com que a ala direita tenha ganho força e, portanto, se calhar que uma ida a eleições não traria um resultado muito diferente em termos de estabilidade governativa. E estou a repetir análises de alguns politólogos e que a razão pela qual provavelmente é por isso que Pedro Nuno Santos também não está tão... pareceu ter moderado um pouco o discurso relativamente a deixar que este governo caia já no próximo Orçamento de Estado, no debate. Mas pergunto-lhe, acredita que de facto as coisas parecem caminhar para essa maior estabilidade ou não? Ou acha que há de facto o risco de deitar tudo a perder nas negociações do Orçamento? Eu não sei o que é deitar tudo a perder. A mim o que me parece é que se houver aqui uma janela que faça cair o governo e do qual possa ter tirados ganhos eleitorais para conquistar umas eleições, creio que o PS irá aproveitar essa oportunidade. Mas não é por ser o PS, quer dizer, creio que se fosse ao contrário. É o sistema político que temos, é a concorrência que temos no setor, naquilo que é o nosso sistema político, que faz parte da democracia. Mais uma vez, aquilo que mais me custa neste tipo de análises foi a posição de Pedro Nuno Santos a dizer que não faz pacto de regime porque acha que isso é contra a democracia. E eu sou precisamente da opinião do contrário, quer dizer, se nós temos os dois principais partidos políticos, PS e PSD, juntos representam a maioria dos portugueses, quer dizer, não percebo porque é que eles não são de entender acerca de assuntos chaves e estruturantes para o país poder progredir e poder avançar, quer dizer. Já falei várias vezes, fala-se muito da questão da Irlanda e da questão fiscal da Irlanda. Esqueçam o nível da taxa. Obviamente que é importante para aquilo que é o caso irlandês. Mas eu nem quero falar do nível da taxa. Eu quero falar de que nos anos 90 os partidos do arco da governação tiveram o sentido de Estado suficiente para definir e chegarem a acordo a uma estrutura fiscal que desse estabilidade ao país. E esse colapso da incerteza teve um efeito acelerador da economia. O cidadão Pedro brinca, e é nessa qualidade que eu falo aqui, em termos políticos, como é óbvio, não tenho outra capacidade para o fazer. Aquilo que eu acho é que o PS devia, por um lado, reconhecer que o PSD ganhou e que tem e fazer cedências naquilo que são algumas das suas medidas programáticas em nome da estabilidade. Creio que a AD, a coligação do governo, também tem que ter a percepção da realidade que a vitória que tem foi uma vitória marginal sobre o PS e, como tal, também tem aqui a obrigação de fazer algum tipo de cedências para que com o PS consigam chegar a um mínimo denominador comum do que é de dossiês importantes nestas três áreas, pelo menos nestas três áreas que eu acabei de falar, para introduzir alguma estabilidade e fazer mudanças estruturantes para o país. Quer dizer, sem isso é impossível. Sem isso é impossível. Quer dizer, veria com bons olhos a introdução daquela ideia que surgiu de se criar um travão às medidas que foram, para que o impacto das medidas que foram sendo tomadas no Parlamento por via dessa tal junção do PS com o Chega seja travado? Eu não sei como é que esse travão pode ser criado. Eu agora não tenho as contas de cabeça, mas eu acho que PS e Chega têm a maioria dos votos no Parlamento. Isso. Quer dizer, eu não estou a ver como é que isso pode ser travado. Ou seja, acredita que o Orçamento de Estado tem de ser de facto todo ele negociado e satisfazer todas as fações para que passe e que orçamento é este em que se calhar pouco tem de... Não fui eu que sou o que acredito, foi o povo português que assim decidiu, não é? Não creio que tenha que passar por todos, mais uma vez. Aquilo que eu gostaria é que PS e PSD se entendessem. E nesse cenário acha que é de facto execuível conseguir convencer o PS a haver uma baixa do IRC? Isso apenas Pedro Nuno Santos poderá responder. O que eu creio é que a baixa do IRC é uma das bandeiras da AD. O pensamento político do governo anterior para o IRC, e eu lembro-me de uma entrevista que Pedro Santos Carreiro e Ana Sofia Cardoso fizeram
a Fernando Medina, António Costa e Silva e não me lembro agora do nome da Ministra da Segurança Social, que era... Ana Mendes Godinho. Exatamente, Ana Mendes Godinho. Lembro-me que a visão que o Governo tinha na altura para o IRC era uma visão de deduções específicas e de pôr o Estado um pouco a gerir as empresas ao dizer geras a empresa desta maneira e se o fizeres eu dou-te aqui mais um conjunto de deduções. Quer dizer, não é a minha visão, não acredito que o Estado ou o Governo perceba melhor sobre o que é melhor para aquela empresa do que a própria gestor. Acho que o gestor deve perder mais tempo a gerir a própria empresa, o seu produto, melhorar o seu plano de negócio, do que condicionar as suas ações de acordo com aquilo que o Estado quer que ele faça. Não há uma visão diferente do que ficou plasmada nessa entrevista. Creio que Pedro Nuno Santos, obviamente, terá as suas ideias próprias, que serão eventualmente diferentes da do governo anterior, mas não me parece que este seja um dossiê em que isso seja manifestamente diferente. Creio que, sendo uma bandeira da AD e até no caso da Iniciativa Liberal, vejo com alguma dificuldade que o PS possa fazer algum tipo de cedência nessa dimensão, mas mais uma vez isto é uma análise política. Exato. Essa foi uma negociação, pode sempre haver algum bombom que possa ser dado em troca que pudesse conquistar essa mas isso é que seria saudável. O que seria saudável é reconhecer o óbvio. O PS teve inúmeros, quer dizer, foi a segunda força política mais votada do país por uma margem que quase que seria a primeira. Quer dizer, os deputados da Madeira fizeram uma diferença. Exatamente. A AD ganhou as eleições, quer dizer, devia haver aqui, quer dizer, isto não é só uma questão conceptual, é uma questão mesmo prática. Quer dizer, eu acho que seria possível PS e AD entenderem-se num conjunto de questões estruturantes, mantendo da mesma o debate político sobre outras questões fundamentais. Exato. E mantendo da mesma a luta pelos votos e a estratégia eleitoral. Mas quer dizer, haver ali um conjunto mínimo de decisões ao nível do mercado da habitação, ao nível da fiscalidade e também na justiça, que permitissem ao país evoluir, porque senão, quer dizer, será muito mal para nós, não é? Há ainda uma nova condicionante na elaboração do Orçamento de Estado para 2025, que tem que ver com as novas regras orçamentais ditadas por Bruxelas, que impõem algum ajustamento orçamental a Portugal. Tendo em conta a despesa líquida primária que Portugal tem neste momento, que margem é que acha que o Governo consegue ter para fazer esta negociação para o Orçamento de Estado de 2025? Isso é mais um elemento limitativo? Bem, as novas regras trazem, por um lado, alguma flexibilidade, não é? Porque o que se negociam são trajetórias de dívida e já não são rácios específico, um número específico a cada momento no tempo. Mas lá está, traz um problema. É que como é que se negociam regras, caminhos de dívida ou de despesa ou de saldos, compromissos a vários anos, quando temos uma situação política em que o atual sistema político pode não durar mais do que meses, não é? Pergunto-me se não será um trabalho quase que fútil. Eu não sei em que medida é que uma negociação possa ser feita ao nível dessas trajetórias, depois em que medida é que se vai conseguir limitar as decisões dos governos que lhes possam suceder por causa da instabilidade política. Mais uma vez, seria importantíssimo, ou seja, a adoção das novas regras é mais um caso óbvio de como PS e PSD, em algumas questões estruturantes para o país, têm que se entender. E não é por uma questão de apenas só de ser bom para o país, isso devia ser suficiente, mas porque os portugueses assim o disseram. O segundo partido mais votado do país não foi o Chega. Claro que não. Não é? O segundo partido mais votado do país foi o PS. Exato. É a oposição, eles próprios não se cansavam de repetir esse facto. Pedro Brinca, muito obrigado pela sua presença. Esta entrevista Eco fica por aqui. Fique connosco, foi um prazer.